Obrigada. E você, quando você começou a ver essas percepções assim em você, você chegou a conversar com seus pais sobre a sua orientação sexual? De você falar assim, olha, eu sou assim, eu quero, é dessa forma que eu quero seguir minha vida. Olha, a priori, na juventude, assim, na adolescência, a primeira coisa que eu realmente fiz foi chegar para os meus pais. Eu não sei, assim, por quê, nem de que forma, mas era algo comum. Eu cheguei para os meus pais, assim, ainda bem jovem, na adolescência, e pontuei que eu gostava de homens. Mas eu fiquei muito apreensiva, porque meus pais são meus melhores amigos, meus pais são Ai, as que pessoas bom. mais importantes da minha vida. E naquela época, apesar de toda a complicação que poderia vir a ser, é óbvio que eu estava apreensiva de alguma forma, Aham. me desvencilhar do amor do meu pai, de perder esse Você amor. tinha medo, né? E meu pai sempre foi uma pessoa, e é até hoje, super protetora, super presente. E hoje eu vejo que tudo que ele fez em relação à minha criação não era, na verdade, preconceito. Na verdade, eu acho que intuitivamente ele já sabia. Era um cuidado. E ele um estava zelo. tentando me preservar para que eu conseguisse chegar na fase adulta, para que eu conseguisse estudar, para que eu conseguisse ter uma profissão. Depois eu fui amadurecendo, fui crescendo, e já mais ou menos com uns 18 anos, isso foi muito marcante. Eu lembro até hoje, a gente estava em casa, minha avó, mãe da minha mãe, chegou um dia e falou: e você não vai fazer cirurgia? Né, no caso de redesignação, ela estava ali na sim. simplicidade dela, ela estava mencionando isso. Mas era algo que nunca havia sido comentado entre nós, nunca havia sido conversado. E eu, honestamente, eu nunca tinha ponderado sobre isso. Naquele momento, eu acho que foi a emancipação total. Eu acho que todo mundo ali, naquela... Entendeu tudo? Sim, na naturalidade da minha avó ali, todo mundo entrou no assunto e foi. Foi aí que você começou a fazer o tratamento hormonal? Que você quis realmente... Eu ainda demorei um pouquinho para começar. Depois disso, porque eu ainda não tinha informação, né? E eu vou ser muito honesta, eu fui a primeira pessoa trans que eu conheci e que eu convivi. E depois, quando você começou a ter essa transformação dos seios, né? De se transformando nessa coisa da adolescência para a mulher, que você falando, poxa, eu estava na adolescência, mas eu era uma mulher ali já nesse momento. Chorava todo segundo. Super sensível. Eu já era super sensível. E você não sensível. lembrou da coisa da sua avó, que ela falou lá atrás? Você vai chegar, vai fazer uma cirurgia? Cogitou isso em você? Eu fiquei muitos anos, não vou dizer nem obcecada, nem presa. Eu fiquei muitos anos com esse tópico na minha vida, né? E eu ficava muito entre uma matemática, uma fórmula entre o que era valor e o que era tempo disponível, né? Porque é uma cirurgia que demanda fisicamente da pessoa, né? Então, eu sempre ficava ali com essa demanda. Eu, hoje em dia, vou ser muito honesta. É muito jovem isso, eu acho que não tem um ano. Eu comecei a me permitir ser eu. Vou ser muito honesta com você. Até muito pouco tempo atrás, eu sei que talvez, né? Eu acho que é permissível falar isso nesse horário. Até muito pouco tempo atrás, até nos meus momentos de intimidade, de relações sexuais, eu não conseguia nem ficar nua. Eu ficava de calcinha. Sério? Eu sentia vergonha com os parceiros. Eu fui casada, né, 2 vezes, né? Os meus primeiros 2 casamentos duraram muitos anos. E mesmo com eles, eu tinha um pudor gigantesco de ficar completamente nua. Uhum. E assim, que eu me recorde, eu não me lembro de ter ficado assim, nua nenhuma vez, a não ser tomando um banho, a pessoa entrando. Não acredito, Sim. Glamour. Eu Sério? comecei a me libertar em relação a isso há pouco menos de um ano. E eu sinto que essa libertação ela veio de entender que eu sou um ser humano, que eu sou mulher. E que eu preciso vivenciar esse entendimento antes de ir para outras etapas, né? Que eu acho que o que eu chamei de fórmula entre tempo e dinheiro, na verdade era um despreparo, porque eu mesma não tinha força de entender o que era, porque essa vergonha era muito grande, esse pudor era muito grande. Então eu acho que assim, eu acredito que nós temos que ser felizes sendo nós mesmos e as intervenções que vem com a vida, seja redesignação uma sexual, decisão sua. seja silicone, seja
seja uma harmonização facial, né? Existem várias formas de intervenção estética. Eu acho que elas têm que vir por um desejo genuíno, não por uma pressão. Falou tudo, eu acho.